Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom a gente poder estar aqui nesta manhã juntos, louvando a Deus e também ter o privilégio de estudar a sua palavra, continuar meditando nas Escrituras, a respeito do corpo, da alma, do espírito. Como é que tem sido aí? O que você está achando desse estudo? Está sendo proveitoso? Estamos aprendendo algumas coisas, estamos revendo alguns conceitos para que a gente possa atender de maneira melhor, né, as expectativas do Senhor. Como está escrito na palavra, eu quero lembrar os irmãos, né, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim o texto: que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, assim como o apóstolo Paulo estava falando aos Tessalonicenses, que Deus deseja atingir e agir em todas as áreas do nosso ser, nos abençoando, nos santificando, nos fortalecendo. Quando a gente fala santificar, quer dizer consagrar, separar para Deus. Então todas as áreas do nosso ser são separadas para o Senhor, e Ele deseja assim estar trabalhando no nosso interior. Nós vimos, conforme mostra aqui essas imagens, todo o nosso corpo, alma e espírito, eles estão interligados, estão interrelacionados. Quando alguma coisa acontece na nossa alma, isso evidentemente atinge também o nosso espírito, o nosso corpo, e assim por diante. Quando o corpo está abatido com alguma coisa, isso interfere também nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso bom humor, o nosso espírito também, que é aquela área do nosso ser que se relaciona com Deus e que recebe a instrução do Senhor e que nos dá identidade. Quando nós estamos ligados com o Senhor e Deus está alimentando o nosso ser através da sua palavra, através do seu conselho, da sua direção, isso vem dar luz ao nosso interior, e dessa maneira nós conseguimos dominar, subjugar nossa alma ao desejo do Espírito Santo. Paulo falava sobre aquela guerra que existe dentro do nosso interior, entre a nossa alma e o nosso espírito, entre as vontades da carne. As vontades da carne, na verdade, elas se expressam através da nossa alma. Nossa alma sente algumas coisas, percebe algumas coisas, deseja fazer algumas coisas que muitas vezes não está conforme a direção que Deus tem colocado para nós. E aí é onde entra a importância do nosso espírito estar sendo regado, fortalecido e em perfeita comunhão com Deus, para que a gente possa estar desfrutando do melhor que Deus tem para nós. Nós hoje vamos abordar sobre alguns aspectos do corpo, como é importante também trabalhar e cuidar do corpo. Veja aqui o que diz o texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Já pensou sobre isso? Será que nós temos esse cuidado com o nosso corpo e o consideramos como o templo do Espírito Santo, o templo de Deus? Está escrito aqui na palavra que se alguém destruir esse santuário, esse templo onde habita o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Deus o destruirá. É sério, irmãos. Às vezes a gente pensa que Deus não se importa com o nosso corpo, né? Vamos buscar o Espírito Santo, vamos estar em comunhão com Deus, e aí é importante o nosso espírito ser fortalecido. Sim, é claro que é importante estar em comunhão com Deus, nosso espírito está sendo fortalecido, mas a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar porque ele é o templo do Espírito Santo. E esse cuidado é que nós vamos aqui nesta manhã conversar sobre isso. Primeiro eu quero conversar
um pouquinho, né, antes da gente entrar propriamente sobre os aspectos do nosso corpo, a gente precisa desmistificar algumas coisas, alguns mitos que existem aí a respeito do nosso corpo, a respeito dos aspectos do nosso corpo. Primeira coisa, esse mito: toda enfermidade ou deficiência é fruto do pecado. Será, irmãos, que toda enfermidade e deficiência é realmente fruto do pecado? Veja, lá nas Escrituras, né, contam um episódio que os discípulos estavam reunidos com Jesus. Lá em João, no capítulo 9, verso 1 a 3, diz a Escritura: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí as pessoas às vezes veem uma pessoa doente, uma pessoa passando por uma dificuldade, como aconteceu com Jó, né? Os amigos, vocês lembram do episódio da vida de Jó? Os amigos de Jó foram visitá-lo e quando chegaram lá, ficaram 7 dias sem falar coisa alguma, porque eles estavam assim tão admirados do que estava acontecendo com Jó. E no meio daquela situação toda, daqui a pouco eles começam a tentar falar alguma coisa com Jó, para poder encorajá-lo no meio daquela situação toda. E Jó começa a dizer: mas eu estou sofrendo tudo isso de maneira injusta, eu não fiz nada que merecesse tal coisa. E Jó começa a se justificar. Aí eles não aguentam, vem aquilo que é do temperamento humano, né, que é apenas a visão do natural, e começaram a dizer: porque você está fazendo, você está sofrendo todas essas coisas porque tem alguma coisa aí por trás, você deve ter feito alguma coisa que desagradou a Deus. Já não aconteceu com você que às vezes alguma coisa acontece contigo e você fala assim, né, isso deve ser a mão de Deus, deve estar pesando? Outras pessoas no mundo falam o seguinte: e isso aí parece até que costura a cruz de Cristo, né? Fala coisas dessa natureza, começa a sofrer alguns danos e começa a dizer bobagem, coisa que não tem nada a ver. Isso é um mito, pensar que as enfermidades e as doenças são fruto do pecado somente. Não é só fruto do pecado. Tem várias situações que uma pessoa pode estar enferma, pode até ser por uma situação realmente do pecado, como em diversas situações Jesus foi curar, curou a pessoa e disse assim: vai e não peques mais. É evidente que aqui a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, tem enfermidades que vêm através do espírito das trevas, que demônio que coloca a enfermidade na pessoa. Uma mulher que passava há mais de 18 anos, andava encurvada, e era um demônio que estava ali, e quando ela entrou na presença do Senhor, o Senhor a libertou e curou. Então o Senhor sabe nossas enfermidades. Mas a enfermidade, as doenças, às vezes uma criança vem e nasce com síndrome de Down, ou uma pessoa nasce com alguma deficiência, alguma situação especial. Não quer dizer necessariamente que foi pecado. Aqui Jesus conta o caso do cego. Os discípulos disseram: quem é que pecou? Foi ele e seus pais? Nenhum deles. Outro mito que a gente observa, esse mito é: pessoas consagradas não vivem doentes. Pessoas que são servos de Deus, pessoas que estão buscando o Senhor, pessoas que estão em comunhão com o Senhor, não andam doente. Será que não? Isso é um mito. Vocês se lembram que Timóteo tinha frequentes enfermidades e Paulo chegou para ele e disse que ele deveria tomar um pouco de vinho? Isso está aqui no 1 Timóteo 5,23. Diz aqui: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Frequentes enfermidades. Não é o fato de uma pessoa estar
enfermidade, não quer dizer que ela não está buscando a Deus. Eliseu, um grande profeta que recebeu porção dobrada do poder de Deus que estava sobre Elias, ficou doente e morreu com aquela enfermidade nos pés. Isso está lá no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 13, no verso 14 a 21. Nós não vamos ler aqui agora, mas depois você confere isso lá. Então, as enfermidades, as doenças, primeiro, não são questão somente fruto do pecado, e não é o fato de alguém por alguém ser uma pessoa que está em falta com Deus, não está buscando o Senhor, não quer dizer que por causa disso que ela está enferma. Pode ser homens e mulheres de Deus consagrados, buscando a Deus, e passar também por situações de doença, situações de enfermidade. Outro mito é: homens de fé não usam remédios. Homens de fé não usam remédio. Pessoas têm que confiar em Deus, têm que crer na cura que vem pelo Espírito de Deus, tem que orar. Tem até um memezinho, né, Miriam? Como é que é aquele meme que a menina fala assim: já orou? Já? Uma garotinha, quando alguém chega para falar com ela sobre algum problema, o que ela fala, Miriam? E isso, ela fala assim: já entrou na batalha espiritual? Já orou? Já buscou o Senhor? E tal. E tem pessoas que pensam que os médicos foram formados, Deus deu a eles sabedoria, deu a eles inteligência, né? À toa, que não serve para coisa alguma. E não é verdade isso. A questão dos medicamentos, a Bíblia fala para nós lá em Isaías, no capítulo 38, no verso 21, quando Ezequias estava doente e ele teve uma enfermidade mortal, e o profeta Isaías foi lá falar com ele. Isaías orou, Ezequias orou ao Senhor, pediu a graça de Deus, e o Senhor o abençoou. E aí o que Isaías fez? Diz aqui: Isaías dissera: apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Um emplasto de figos. Fez um medicamento, algo para ele poder tomar para que ele fosse curado. Jesus fez lodo no chão, botou nos olhos do cego e mandou ele lá se lavar no tanque de Siloé. Outro, Jesus diz assim: veja. E outro, Jesus fez um emplasto lá, colocou no olho da pessoa. Então, é evidente que Deus pode usar os medicamentos quando necessário e pode operar milagre, e continua operando milagres. O fato da pessoa estar tomando uma medicação recomendada pelo médico, não é que a pessoa tem que estar sem falta de fé. Às vezes é necessário tomar uma medicação. Então é um mito a gente pensar que pessoas de fé não podem tomar remédio. Tem que acreditar e confiar no Senhor. Isso vai prejudicar o seu corpo. Tem pessoas que morrem porque não podem receber transfusão de sangue. Tem pessoas que morrem porque não podem, mas porque nas suas convicções não aceitam a questão da transfusão de sangue. E aí, como é que fica? Pessoas que, muitas pessoas que eu já ouvi falar, estavam numa situação séria de enfermidade, mas não, eu creio, eu confio em Deus, e se recusou a tomar uma medicação que era necessária para o seu restabelecimento. Então, vamos cortar esse mito, vamos tirar essa mentira que, de acordo com as Escrituras, não tem fundamento esse tipo de coisa. Mesmo porque Deus falou que a ciência se multiplicaria, Deus daria inteligência aos médicos, aos cientistas, para fazer as coisas que eram necessárias para o cuidado também do nosso corpo. E um outro mito que a gente precisa tratar aí, né? Exercícios físicos não para nada aproveitam. Nós já até comentamos isso quando fizemos a introdução do tema sobre corpo, alma e espírito, que isso vem de uma meia-verdade. O texto lá que diz as Escrituras, a atividade física, o exercício físico, ele aproveita pouco, o que aproveita mais é o que? A piedade.
as pessoas pegam desse versículo e estabelece um mito, uma mentira, dizendo que não adianta fazer exercício físico isso é vaidade, a pessoa vai fazer uma prática esportiva e não sei o que, tudo isso é vaidade. Aí já apela lá para o Eclesiastes, que a Salomão veio dizendo também, Eclesiastes, tudo é vaidade. E na verdade, meus irmãos, a atividade física ela é muito importante para o seu corpo, para a sua saúde, para o estabelecimento para assim, o metabolismo do seu corpo de um modo geral. É evidente que ele é proveitoso. Uma coisa que eu acho assim, interessante, a Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 5, versos 29 a 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então a Bíblia fala que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Essa é uma mentira, é um mito que o diabo coloca para você prejudicar a si mesmo, prejudicar o seu corpo, e fica lá sem fazer atividade alguma. Então, amado, esses mitos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa atividade física, um pouco mais adiante, mas inicialmente eu queria trabalhar um pouquinho essa questão desses mitos, né? Não tomar remédio, questão de enfermidade, que isso não é coisa de crente, né? Que problemas que a gente enfrenta, tudo é fruto do pecado, e nós temos que tirar isso de linha, tirar isso da nossa cabeça, renovar o nosso entendimento, porque se nós não fizermos isso, nós vamos cuidar de uma maneira inadequada desse santuário, que é o templo do Espírito Santo. E se nós não cuidarmos dele direitinho, o que vai acontecer? Deus o destruirá. Né? Isso é sério, irmão. Vamos pensar sobre isso. Bom, então, o que nós podemos fazer para cuidar do nosso corpo? O que a gente pode fazer? O primeiro passo é conhecer o nosso corpo. O primeiro passo é saber o que está acontecendo por dentro, né? Como é que é essa estrutura? Eu me lembro que quando Deus falou a Ezequiel, o profeta Ezequiel, mostrou para ele um vale de ossos secos. Deus ali foi dando as palavras a Ezequiel para que ele profetizasse e dissesse àqueles ossos que venha carne, venha nervos. Eu quero ler aqui um trecho dessa passagem, quero convidar os irmãos para ler comigo. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carnes sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, o som de chocalho, e ossos se juntaram osso com osso. Quando estava aqueles ossos se juntando, fazendo aqueles barulhos, foi juntando osso com osso, e depois veio os tendões, os músculos, e foi dando firmeza àquele corpo, e o corpo foi ficando de pé, e veio o Espírito de Deus e deu vida àquele esqueleto, né? Obrigado, meu irmão. Deu vida àqueles esqueletos, aquela coisa toda que estava ali acontecendo. Então, eu estava assim, quando eu estava preparando esse estudo, eu estava me lembrando disso, né? A composição do nosso corpo. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre o nosso corpo, porque o primeiro passo para nós saber como é que nós vamos cuidar do nosso corpo é conhecer um pouco da estrutura do nosso corpo. Bom, o nosso corpo, ele tem o quê? Ele tem ossos. Os ossos, eles precisam de cálcio para poder estarem fortificados. O nosso corpo aí, os ossos, eles formam o esqueleto, necessitam de cálcio, dentre outras substâncias, para a sua sustentação. É o esqueleto que dá sustentação ao nosso corpo.
As articulações, por sua vez, elas possuem estruturas menores, com a cartilagem para amortecer o atrito. Nesses pontos aqui, ó, aqui no ombro, aqui nas juntas, nas vértebras, aqui no pescoço, existem estruturas menores, que são as cartilagens, que dão sustentação. Quando essa cartilagem ela vai se desgastando com o tempo, às vezes causa dores, causa atrito, fica roçando osso com osso, aí é artrose, provoca artrite e várias outras coisas. Eu estava fazendo um trabalho lá em casa, removendo o rejunte entre os azulejos, e aí eu, por causa do esforço que eu fui fazendo, eu acabei prejudicando o meu dedinho aqui pequenininho, porque ele ficou ali, né, o esforço que eu estava realizando. Aí fui no ortopedista, ele foi verificar que estava com artrose, estava faltando aqui cartilagem no dedinho aqui, e isso prejudica o movimento da minha mão. Então nós precisamos conhecer um pouquinho o nosso corpo para saber como é que é a formação da sua estrutura. Às vezes a pessoa está sentindo um pouco de dores em determinadas áreas do corpo, pode ser falta de alguma substância que está faltando. Os tendões que ligam os músculos aos ossos são estruturas responsáveis pelos movimentos. Se ficarem atrofiados, pode perder a mobilidade. Então, os tendões que estão lá no nosso corpo, eles, se a gente pensa que não precisa de fazer um certo movimento, fica parado muito tempo. Depois de eu ter passado 19 dias em cima da cama, no CTI, no hospital, quando eu saí, eu não conseguia andar. A gente precisou fazer alguns exercícios para voltar ao movimento do muscular, para poder caminhar, poder pegar, segurar as coisas. E se você fica parado, não faz atividade, o que acontece? Os tendões vão atrofiando e você perde a sua mobilidade. Dos órgãos internos e de todos os seus componentes depende o funcionamento do nosso corpo. Cada um desempenha a sua função. O coração tem a sua função de bombear o sangue para todo o restante do corpo. As pessoas que sofrem, né, com pressão alta, isso pode ser um risco de provocar aí até um AVC por causa da pressão muito elevada. Provoca umas situações dentro das artérias, dos vasos sanguíneos, que pode provocar uma falta de irrigação do sangue lá na cabeça, ou estourar, haver uma hemorragia interna. O pulmão, ele recebe o ar, filtra o ar que a gente respira para poder fortalecer, para nos dar o oxigênio que a gente necessita para as células receber a provisão. Então, o fígado, o pâncreas, o estômago, cada área dessa do nosso interior, todas elas têm as suas funções e trabalham de maneira que contribuem para a força e bem. Se você toma ou come alguma coisa muito ácida e você entra em outras situações, você fica muito nervoso, ansioso, isso provoca um excesso de acidez que dá aquele negócio famoso chamado quê? Gastrite, azia, aquela queimação, parece que tem um dragão lá dentro de você, e tudo, que são provocados pela alimentação e às vezes pelo estado emocional. Olha aqui novamente a alma entrando aí em sintonia com o seu corpo e podendo trazer reflexo para o seu interior. Você sabia que 70% do seu corpo é constituído de água? Isso em média. A criança tem uma quantidade maior de água. Aí, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, aí vai diminuindo a quantidade de água, né, a proporção de água. O idoso, a pessoa que está acima dos 70 anos, às vezes chega a ter perto de 50% de composição de água. Mas, em média, é 70% de água. Veja a importância de nós manter o nosso corpo hidratado. 70% de você é água. Você tem que pensar sobre isso. O colágeno é uma proteína presente nos tecidos entre a sua pele e os músculos,
nos tecidos conjuntivos. 25% do nosso corpo tem essa proteína chamada colágeno. Ele está presente lá nos ossos, né, nas cartilagens do nosso corpo, naquelas articulações. E quando falta essa substância, prejudica e diminui essa capacidade das articulações. E como é que a gente adquire colágeno? Através de uma boa alimentação. Então, a boa alimentação, nós vamos, na semana que vem, eu vou tratar mais de maneira específica sobre essa questão da alimentação. Hoje eu quero focar mais aqui, primeiro conhecendo essa estrutura do nosso corpo e tudo, mas eu convidei uma nutricionista para estar trazendo alguma coisa sobre essa área de alimentação, de nutrição para o nosso organismo. Ela vai estar trazendo para nós uma mensagem na semana que vem. Mas eu quero aqui dizer para os irmãos que a alimentação saudável ela é fundamental para que a gente receba os nutrientes necessários para a sustentação do nosso corpo e para que as coisas funcionem bem, né, dentro do nosso organismo. Bom, o primeiro passo então é conhecer essa estrutura do nosso corpo, saber como é que as coisas funcionam, para entender certas deficiências, certas dificuldades que a gente passa. E agora o segundo passo é também atender às necessidades do nosso corpo. O nosso corpo tem necessidades. E se nós não soubermos quais são as suas necessidades, nós não vamos cuidar dele direito. Primeira coisa que nós precisamos saber, uma necessidade importante do nosso corpo, olha só, nós precisamos descansar. O nosso corpo precisa descansar. É importante a recuperação e a prevenção da fadiga. Deus instituiu um dia para descanso, irmão. Não foi à toa. Uma vez Jesus falou assim: o sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? As pessoas estavam dando tanta importância ao sábado que ele perguntou: por que o sábado foi criado? Para ter um dia para descansar. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Então é importante a gente ter o tempo para descansar também. Você observa até na nossa legislação, a legislação do trabalho, consta lá que tem que ter um dia de folga. Esse dia, se ele porventura não for no domingo, ele vai ter que ocorrer no outro dia. Mas é importante. Essa questão de descansar traz a recuperação, revitaliza os seus músculos durante a noite, diminui a quantidade de substâncias que às vezes prejudica o nosso corpo, que fica agitado ao longo do dia, para poder trazer uma renovação celular. E se nós não descansarmos, o corpo, os músculos entram em fadiga. Aí você passa a sofrer muito de câimbras. Câimbras é o quê? A fadiga muscular. Você começa a ter dificuldade para poder realizar as coisas do seu dia a dia. Outra necessidade do corpo, você precisa de dormir. Reduz o estresse, ajuda a controlar o apetite, melhorar o humor, a memória e o raciocínio. Rejuvenesce a pele e ajuda na imunidade. Quando a gente dorme, tem pessoas que dormem demais, né? Tem pessoas que dormem tanto que não conseguem chegar na hora. Tem pessoas que dormem tanto que ficam com aquela moleza, né? Aquela lerdeza durante o dia e já não conseguem fazer muita coisa. Né? Mas nem por isso essa pessoa vive mais. Mas a questão é que a pessoa que descansa, e é importante descansar, diz as recomendações médicas, né, pelo menos 8 horas, é 1/3 do dia. O dia tem 24 horas, você descansar ali pelo menos 1/3 é de bom tamanho. Mas tem pessoas que, de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua condição natural, algumas pessoas descansam 7 horas de sono e estão bem, outros um pouco menos ou um pouco mais, outros precisam de 9 horas para poder descansar, para recuperar as energias. Agora, eu tenho assim que sinalizar isso aqui. Às vezes você tem
problemas com a sua capacidade de compreensão, de memória, pode ser a falta do sono. Eu fui descobrir que os índices de açúcar estavam altos, e aí a recomendação médica foi para que eu tivesse cuidado com açúcar, diminuir açúcar. E aí, conversando com o médico e tudo, eu descobri que o meu sono sendo prejudicado à noite interfere no aumento do açúcar. E isso pode provocar aumento de glicose e causa até diabetes, se uma pessoa não dormir direito, não dormir bem. Porque o sono é reparador, ele restaura. O sono restabelece e ajuda no sistema imunológico do seu corpo. Então, o corpo precisa de dormir. Pessoas que trabalham direto sem descansar, ou vira noites em cima de noite. Eu já virei noites, irmão, mas no outro dia eu dormi bastante. Dormi de dia e ainda dormi à noite, porque é necessário. E se você descansa bem, isso diminui o estresse, ajuda a diminuir o estresse. Se você não dorme bem, você fica com mau humor, você fica estressado, e o estresse também pode ser um outro elemento que acontece na nossa alma, que é a ansiedade, essas coisas todas que vão provocando, que pode prejudicar o seu sono. E aí são coisas que precisam ser tratadas, né? Para verificar o que está causando a falta de sono, a insônia, o que está prejudicando isso. Existem outros elementos, como por exemplo, as taxas hormonais que podem prejudicar o seu sono. A mulher, quando entra no período da menopausa, prejudica a questão hormonal, prejudica a qualidade do seu sono. Isso tudo deve ser feito um acompanhamento médico para poder saber quais são os nutrientes necessários, se é necessário algum medicamento para controlar essas questões hormonais. Então, tudo isso o corpo precisa, porque se você não descansar bem, se você não dormir bem, você também não vai raciocinar bem, você vai se relacionar mal, porque você fica realmente de mau humor. Ficar sem dormir é um problema. Outra coisa que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa de atividade. Como ainda há pouco estava falando, aquela questão de que a atividade física não vale nada, isso é uma mentira, é um mito. Pode ajudar no alcance da manutenção de um peso saudável, diminuir o risco de doenças crônicas e cardíacas, aumentar a resistência e força muscular, além de melhorar a flexibilidade postural. Isso inclui exercícios estruturados, como por exemplo, a ginástica, o pegar peso numa academia, fazer algum tipo de atividade física rotineira, malhar, pedalar, e até mesmo nas atividades cotidianas de casa, sair para passear com o cachorro, ir no supermercado a pé, dar uma caminhada, isso tudo, lavar roupa, não na máquina, né? Lavar a louça, né, pastor? Lavar a louça, e isso são tipos de atividade. Lá eu fico brincando muito com a minha sogra, né? Minha sogra, ontem eu falei assim, minha sogra, vamos dar uma voltinha, vamos lá passear um pouco. É que ela fica, né, muito dentro de casa, ela é mais reservada e tal, mas ela vai se movimentar. Então ela assim, eu jantei muito, ela sai do quarto, vai na varanda e depois volta. Eu jantei muito, mas tem que andar um pouquinho mais e tal. Um solzinho. Então, exato. Então o caminhar, né, pegar um sol, ajuda vamos dizer assim, na absorção de vitamina D dos nutrientes. Você come às vezes bem, mas o seu corpo não adquire a vitamina D tão necessária para o sistema imunológico, mas não, o seu organismo não absorve vitamina D porque falta sol, precisa pegar um pouquinho de sol, né, para poder o seu organismo conseguir recuperar e absorver melhor as vitaminas dos nutrientes. O nosso corpo precisa também dos alimentos, mas não é qualquer alimento, irmãos, são alimentos saudáveis.
essa alimentação, tudo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, nada me domine. Por que é importante nós entendermos isso? Quando a gente fala de alimentação, e por essa razão eu até convidei uma nutricionista para falar conosco aqui na próxima semana, sobre essa questão de alimentação saudável, porque nada melhor do que alguém que é da área, estudou sobre isso, sabe poder dar umas boas indicações. Às vezes a gente come a beça, mas não tem um corpo sadio, né? Às vezes a gente come gorduras em excesso. Às vezes a criança começa já desde pequeno comendo muito hambúrguer e batata frita. Só que quando chegar um pouco mais adiante, chegar lá na minha idade, na idade do Paulo, na idade... Tem criança que já está com colesterol alto, Já não está nem envelhecendo não, já com... Pois é, então aí a Mília está lembrando bem aqui, tem crianças que já não, nem está questão de ser um pouco mais velha, já como criança já está com colesterol alto, por causa de uma alimentação desequilibrada. Não é que comer um hambúrguer, isso vai matar a gente. Comer hambúrguer, batata frita, eu também como hambúrguer, batata frita, mas se eu ficar só comendo hambúrguer e batata frita, não vai resolver. Tem pessoas, né, que não gostam de verduras. As verduras são necessárias. As carnes, os ovos, os frangos, os peixes são ricos em proteína. Então toda essa questão de alimentação, ela é importante para o nosso corpo. Não é comer qualquer coisa, não é comer cheetos e que você vai pensar que vai ter uma vida saudável. Cheetos de vez em quando para passar o tempo, você não tem o que fazer, você come um pouquinho lá e tal. Então, eu não vejo, mas tem certos alimentos que não são bons para a nossa saúde, causam muitos danos. E na semana que vem você vai ter aí uma aula sobre esse com alguém que é da área, que é alguém que pode nos ajudar muito sobre isso daí. E uma coisa que eu quero assim dizer que o nosso corpo precisa é de equilíbrio, né? Em todas as áreas, inclusive quanto aos desejos da carne. A nossa carne tem coisas que ela precisa, que ela sente falta, principalmente relacionadas à nossa alma. A carne, ela é uma matéria, como nós vimos, o corpo é uma parte material, a alma e o espírito é a parte imaterial do nosso ser. E a alma requer da nossa carne algumas coisas que muitas vezes nós precisamos colocar em equilíbrio. Tudo que a gente faz em excesso pode trazer problema, pode trazer dificuldade. A carne também tem, né, unida à sua alma, ela tem impulsos. Os impulsos da carne. A Bíblia fala lá em Gálatas sobre as obras da carne. A carne vai querer fazer determinadas coisas que não são boas para para a sua vida. E isso você precisa então manter o seu organismo sob controle. Cada um saiba controlar, diz lá em Tessalonicenses, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Se nós formos atender a todos os apelos da nossa carne, o que o nosso corpo deseja, nós vamos agir como aquelas pessoas que não têm instrução, que não conhecem a Deus, ou que não conhecem os propósitos que Deus tem para realizar na nossa vida. Deus, irmãos, tem o melhor para fazer na nossa vida. Você acredita nisso? Deus colocou o homem, quando o formou, num jardim que tinha tudo de bom e maravilhoso, porque Deus se importa conosco. Deus nos criou para ter relacionamento com a gente, para desenvolver uma vida de comunhão e nos proporcionar o melhor desta terra. Diz lá no texto da Bíblia que se você for a Ele dará o melhor para você comer, o melhor para você desfrutar. Mas Deus estabeleceu
normas, regras, para nos guardar, para nós não tropeçarmos, nós não virmos a sofrer dano. E está aí incluindo o quê? Todas vamos dizer assim, as fragilidades da nossa carne, que às vezes nós somos impulsionados, como lá no Éden, a Eva viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, e aí desejou comer da árvore. Mas Deus falou assim: no dia que você dela comer, você morrerá. E aí o diabo entra e diz: não, isso não é verdade. Pelo contrário, você vai ser como Deus, você vai se tornar conhecedor do bem, do mal, você vai ser como Deus. Na verdade, irmãos, a Eva, Adão, já foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que eles queriam mais? E aí ela foi e comeu daquilo que Deus falou que não era para comer. Então, diz aqui a palavra de Deus, né? Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Nós temos, nós estamos vendo aqui coisas que são boas para o nosso corpo, que vão nos restaurar. Mas eu não posso, por exemplo, sono. O nosso corpo precisa de sono. Mas o que vai acontecer se você passar o dia todo dormindo? O que vai acontecer se você passar lá na rede, né? O tempo todo? Tem a hora de descansar, tem a hora de trabalhar. Paulo disse para os seus discípulos: quem não trabalha não come. É preciso trabalhar. Atividade física, você vai, né, fazer atividade física. Você tem as atividades que você faz cotidiano, mas você vai, por exemplo, buscar um lugar para você treinar. Você pode fazer até em casa. Eu faço exercícios em casa. Eu não tenho condições de, muitas vezes, de estar assim, numa academia, condições, às vezes financeiras, condições de tempo, de fazer determinados gastos. Mas tem coisas que a gente pode fazer em casa, né? Um agachamento, um exercício de elasticidade, você andar, né, fazer uma caminhada, e lá embaixo, isso dá para a gente fazer. Agora, aí tem pessoas que vão fazer as academias, vão fazer a ginástica, e vai fazer um trabalho para esculpir o corpo, para mostrar o corpo, né? Aí fica lá na frente dos espelhos na academia, vendo como é que está o músculo, etc. e tal. Aí já entra para um lado da vaidade. Tudo precisa de equilíbrio. E se você for fazer algo demais, vai pegar lá um exercício, faz um exercício pesado demais, vai acontecer o quê? Você pode prejudicar áreas do seu corpo, prejudicar o seu joelho, nas articulações, pode estender o músculo, né? Você vai fazer um exercício de elasticidade lá, aí você não está acostumado, você já quer fazer logo aquele negócio, você abrir as pernas totalmente e ficar deitado no chão. Faz isso para você ver o que vai acontecer. Né? Você pode estourar todos os tendões, tem que ir devagar, né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa, passaram às vezes anos trabalhando o seu músculo para poder chegar ao ponto de fazer isso. Então não queira fazer uma coisa que você não está preparado para fazer. Tudo a gente depende de equilíbrio. E lembre-se sempre disso. Eu gosto muito de trazer à memória essa parte das Escrituras, né? Tudo nos é lícito, tudo é possível, a gente pode fazer de tudo. Eu posso me encher de Coca-Cola, só que eu vou me estourar todo por dentro de refrigerante. Eu falo Coca-Cola, mas pode ser refrigerante, pode ser qualquer outro refrigerante. Isso não é saludável, não faz bem para a nossa saúde. Agora, eu bebo refrigerante? Bebo, já fui, até minha filha é bem radical em relação a esse negócio de refrigerante. Ela foi à Venezuela e lá tem falta d'água, água para você beber, água mineral. Teve lugar lá que ela teve que beber refrigerante, porque não tinha água para poder beber. Então, assim, beber o refrigerante uma vez ou outra, ainda passa. Um momento social, mas não, eu evito. Se eu tenho outras coisas para beber, eu evito alguma coisa que vai fazer dano no meu corpo. É isso que a gente tem que ver, equilíbrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. E eu tenho que ver o que vai fazer bem para a nossa vida. É ter uma vida de equilíbrio. E isso vai abençoar o nosso povo. Na semana que vem, nós vamos tratar de algumas coisas mais
sobre essa área do corpo. E eu, como eu falei com os irmãos, eu vou trazer aqui a palavra de uma amiga que é nutricionista, uma serva de Deus, e é uma bênção dentro da área que ela trabalha e que ela conhece. E nós estaremos sendo assim, orientados, edificados pela sua palavra. Os irmãos têm alguma pergunta? Gostaria de esclarecer alguma coisa dessas que eu falei aqui? Ou querem fazer algum comentário? Essa questão do equilíbrio, por exemplo, né, das donas de casa, né, que às vezes você estava falando de ir para o mercado, então uma coisa que prejudica muito é a questão do carregar peso, né, destrói várias áreas da parte da articulação, do coluna. Então, Exatamente. Cada um deve saber qual é o seu limite. Então, como o Miriam está citando aqui, vai ao mercado. Aí você pega muita sacola. É os homens que trabalham, né, com área de obra, por exemplo. Isso. O pessoal que trabalha, os varões que trabalham em obra, deve usar os equipamentos adequados para dar segurança e firmeza à sua coluna. Às vezes está acostumado a pegar peso, mas pega de qualquer jeito, pode causar danos sérios à coluna. E existe uma forma melhor de se abaixar e tudo. Isso tudo são passado dentro normalmente em algumas empresas é passado dicas de segurança do trabalho para poder a gente cuidar. São cuidados que a gente pode ter com as diversas áreas do nosso corpo. Então, esteja atento aos sinais que o seu corpo dá. O seu corpo dá sinais, né? Às vezes você está assim caminhando, fazendo as suas atividades, aí você fica com aquela dor de cabeça crônica. Aquilo não passa. O seu corpo está dando alguns sinais. A febre é um sinal. A ansiedade que está lá dentro de você pode ser fruto, não é só do estresse do dia a dia, mas está sendo fruto das atividades que você está fazendo. Você não está dormindo, você não está descansando, aí você vai ficando cada vez mais, é uma bola de neve, você vai ficando com a sua saúde prejudicada e várias áreas do seu corpo também vão ser prejudicadas. Então, que Deus abençoe seu coração e aguarde aí o nosso próximo encontro. Nós vamos falar aí mais especificamente da área de nutrição, que eu creio que é muito importante para o nosso dia a dia, tá bom?